Então, ó, o neurôniozinho, tá? Com os dendritos, certo? Tá molhado aqui, mas daqui a pouco aparece melhor, tá? Com os dendritos, certo? Aí eu falei que ele tem o axônio, que acaba nos botões sinápticos. Essas bolinhas que eu estou desenhando como botões sinápticos aqui, é onde no final a gente vai ver que fica o neurotransmissor e ele vai ser liberado na fenda sináptica, tá? Beleza? Bom, aí a gente sabe que tem um núcleo, beleza? E aí eu estava falando da matriz celular que esse neurônio tá. Então eu falei assim, ó, do lado de fora eu tenho muito sódio e do lado de dentro eu tenho pouco sódio. Em comparação com o potássio, é o inverso. Eu tenho muito potássio do lado de dentro e pouco potássio do lado de fora. O tamanho das letras estão representando a quantidade. Por isso que eu desenhei o sódio maior do lado de fora e o potássio maior do lado de dentro. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que apesar da gente ter esses canais iônicos, que eu já falei que a gente tem na membrana aqui, tá? A gente tem o transporte por esses canais iônicos, tá? E aí a gente tem que lembrar de um transporte no canal iônico que chama difusão. O que era difusão, galera? Difusão nada mais é que a passagem de um soluto, no caso aqui a gente vai estar falando de um íon, da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, certo? Então, o soluto ele sempre vai passar da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, através da membrana biológica. E ele vai fazer isso através dos canais iônicos, tá? Então, eu tenho canal iônico de sódio, tenho canal iônico de potássio, tenho canal iônico de cloro, tenho canal iônico de cálcio, tá? Nós vamos focar no sódio e potássio, tá? Eu tenho basicamente, aqui, nessa estrutura aqui, basicamente, dois tipos de canais iônicos. Os canais iônicos que ficam o tempo todo abertos, então suponha que eu vou desenhar aqui, ó, mais ou menos um canal iônico assim, ó. Então ele tem duas células, né? E ele tem a membrana aqui, ó. Então eu tenho o canal iônico que fica totalmente aberto, então o fluxo de íon para dentro e para fora, ele é constante, tá? Eu posso ter um canal iônico que tem uma portinha aqui, que a gente chama de canal iônico com comporta, e aí o que vai acontecer? Esse canal iônico ele pode ser dependente de voltagem ou dependente de ligante. O que significa isso? Se ele é dependente de voltagem, na hora que o impulso elétrico que vai ser gerado aqui na minha sinapse chegar na membrana aqui, essa comportinha aqui vai abrir. E aí vai permitir a passagem do íon, se ele é dependente de voltagem. Se ele é dependente de ligante, ele está no neurônio pós-sináptico aqui, ó. Então, o neurotransmissor vai ser liberado, vai se ligar a esse receptor, e aí ele vai abrir, porque ele abre por ligante, tá? Só para a gente refletir, só para a gente lembrar um pouco. São coisas que vocês já viram, com certeza, em fisiologia, em neuroanatomia, vocês já viram esses conceitos, mas é bom a gente estar voltando, tá? Bom, independente dos tipos de canais que a gente tem, fato é que a tendência do sódio num neurônio é sempre passar por difusão do lado de fora da célula para o lado de dentro. E a tendência do potássio é sempre passar do lado de dentro da célula para o lado de fora. Certo? Essa é a tendência natural aí da minha célula. Tá? Além desses canais iônicos, eu tenho aqui assim, ó, na minha membrana, o que a gente chama de sódio-potássio ATPase. O que é sódio-potássio ATPase? É a tal de bomba de sódio e potássio, tá? E aí a bomba de sódio e potássio, ela trabalha inverso dessa tendência que a gente viu aqui. Então, ao invés do sódio entrar na bomba de sódio e potássio, ela vai jogar o sódio para fora.
vai jogar o potássio para dentro. Então, olha que interessante. A gente tem a difusão, que é a passagem do íons através da concentração do soluto, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E isso aqui é um tipo de transporte passivo, por ser a favor do gradiente de concentração, não tem gasto energético nenhum. Tá? Então, tanto o transporte passivo aqui de difusão do sódio como de potássio não gasta energia, não gasta ATP, tá? Mas a gente também tem a bomba de sódio, potássio, ATPase. Olha só, escrevi aqui, ó, eu sei que talvez seja difícil de vocês lerem aqui, ó, mas aqui dentro está escrito ATP. O que eu quis dizer aqui? Que essa bomba de sódio e potássio, ela gasta ATP. Ela é um transporte ativo. Por quê? Porque ela faz isso contra o fluxo de concentração do íon, certo? Então, olha só, ela pega o sódio e joga para onde ele tem mais, joga para fora da célula, e pega o potássio e joga para dentro da célula, contra o fluxo de concentração. Então, isso faz com que ele gaste ATP, beleza? Então, ó, a estrutura de um neurônio, basicamente, para a gente entender uma sinapse, é essa. Aí esqueci de pôr aqui a bainha de mielina, tá? Certo? A estrutura basicamente é essa. Então, eu tenho uma membrana celular que tem vários tipos de canais iônicos. Esses canais iônicos, eles podem estar sempre abertos ou eles podem estar fechadinhos. Se eles estiverem fechadinhos, eles podem abrir por alteração do potencial elétrico de membrana, da voltagem, ou podem abrir porque algum neurotransmissor ligou neles. Beleza? Então, basicamente, 3 tipos aí de canais iônicos a gente viu. Tá? Além dos canais iônicos da membrana, a gente tem a presença da bomba de sódio potássio ATPase, que é aquela que vai jogar os íons contra o gradiente de concentração. Tá? Essa célula, assim, ó, do jeito que ela tá aqui, ó, ela tá em menos 70 milivolts, que é o que a gente chama de potencial de repouso. Entre outras palavras, o equilíbrio entre todos esses sistemas aqui de membrana, tá, fazem com que a minha célula neuronial tenha uma diferença em carga elétrica entre a parte externa e a parte interna de menos 70 milivolts, aonde a parte interna é mais negativa e a parte externa é mais positiva. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Primeira parte, então, é a gente entender isso aqui, o neurônio. Como é que um neurônio é formado. Beleza? Ok? Bom, segundo ponto agora é a gente entender como é que esse neurônio vai funcionar para transmitir a informação, que é a função dele. A função dele é transmitir informação, certo? Então, vamos lá, ó. Vocês já devem ter visto um gráfico. Vocês copiaram aqui, querem tirar foto, alguma coisa, ou depois pega lá pela gravação mesmo, não sei. Quiser tirar uma foto, copiar, eu dou um tempo. Senão eu vou. Já copiou? Beleza. Tá, porque agora eu vou apagar aqui e vou construir um gráfico agora. Tá? Vou construir um gráfico agora. Você quer copiar? A Tênis já copiou também, né? Vamos lá. Vamos construir um gráfico. Bom, como eu falei para vocês, esse neurônio aqui, se eu pegar essas cargas elétricas todas, nesse funcionamento que ele está aí dessa maneira, ele vai estar estabilizado, entre aspas, né? Estabilizado, que seria o que a gente chama de repouso, como se o neurônio tivesse parado, que é uma coisa hipotética, tá? Nosso neurônio, ele nunca fica parado. Ele sempre está transmitindo alguma informação, nem que seja essa brisa do vento que eu estou sentindo aqui, ó, tem aqui um monte de receptor na minha pele que está captando esse movimento e está transmitindo isso para o meu organismo. Né? Então, os neurônios sempre estão em atividade. Se parou o neurônio, ele morreu. Né? Se seus neurônios tudo parar um dia, é porque você morreu. Certo? Não tem saída, não tem outra forma. Tá? Mas, enfim, para explicar a sinapse, hipoteticamente, a gente coloca ele no que a gente chama de potencial de repouso.
né? Que é como se o neurônio não tivesse transmitindo informação nenhuma. Então, vamos para um gráfico que vocês já conhecem esse gráfico também, ó. Por aqui assim, ó. Deixa eu pôr aqui mais ou menos. Então, aqui, ó, no eixo Y é milivolts, que é a voltagem da membrana do neurônio, tá? E no eixo X é milissegundos, que é o tempo. Beleza? Então, milivolts e milissegundos. São as duas medidas. Daqui a pouco a gente chega lá, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. O neurônio paradinho lá, eu falei para vocês que ele está aqui, ó, em menos 70 milivolts. E isso a gente chama de potencial de repouso. Então, vou pôr aqui, ó, P repouso. Certo? P repouso. Aí, galera, nos nossos neurônios sensoriais, né? A gente tem 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensoriais, os integradores e os motores. Né? Os sensoriais, sensitivos, são os que percebem o que o ambiente está trazendo para a gente. Então, nos nossos neurônios sensoriais, lá nos dendritos deles, a gente tem várias células receptoras. Então, esquematizando um neurônio aqui, ó, rapidinho, pequenininho, ó. Vou desenhar aqui rapidinho, pequenininho agora, tá, galera? Então, aqui eu tenho os dendritos, mais uma vez. E aqui, ó, vamos supor que esse neurônio aqui, ó, ele esteja aqui na ponta do meu dedo, ou esteja num pelo, tá? Esteja conectado a algum pelo, né? Aqui é a ponta do meu dedo. Deixa eu desenhar meu dedo aqui. Ó, vou desenhar meu dedo aqui, ó. Beleza? Aqui eu vou fazer a unha mais ou menos assim, ó. Tá? Só para dar uma ideia aqui no dedo, tá? Bom, esses dendritos aqui do meu neurônio sensorial, eles têm uma íntima relação com células especializadas, que são células sensoriais. Eu tenho célula sensorial para temperatura, eu tenho célula sensorial para dentro dos meus vasos sanguíneos para mensurar a pressão arterial, eu tenho célula sensorial para captar luz eletromagnética, eu tenho célula sensorial para captar sabor nas papilas gustativas, eu tenho célula sensorial na cóclea do meu ouvido interno para captar vibração do ar, para eu transformar aquilo em impulso nervoso e gerar o som que eu escuto. Então, eu tenho vários tipos de células receptoras. A térmica chama termorreceptores, né? A que capta luz chama eletroreceptores, a que capta sabor, que capta cheiro, chama quimiorreceptores, né? A que capta dor chama nociceptor. A que capta o tato chama mecanorreceptor. A que capta pressão arterial chama baroreceptor. Então, quer dizer, eu tenho vários tipos de células sensoriais. E elas estão intimamente ligadas a neurônios sensoriais. Então, qualquer alteração nessas células sensoriais vai gerar uma alteração na permeabilidade da membrana desse neurônio sensorial. Certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou sentindo esse ventinho aí, ou que eu estou tocando aqui, né? Estou tocando aqui no quadro. Na hora que eu estou tocando no quadro, galera, quem está entrando em contato primeiro com o quadro são essas células especializadas, essas células receptoras. E aí, na hora que eu estou tocando, por exemplo, né, quem está sendo ativado por eu estar tocando é um mecanorreceptor. É um receptor que capta contatos táteis de pouca intensidade, né? Então, eu toquei, vocês não estão vendo, mas na hora que eu toquei, está alterando, né, a estrutura da minha célula e, consequentemente, ela está alterando a estrutura desse dendrito aqui, que é uma ramificação da membrana plasmática do neurônio. Então, na hora que eu estou tocando, está amassando,
é como se eu pegasse aqui, ó, vocês já pegaram blusa e já fizeram assim, ó, empurraram o dedo para frente, as fibras do tecido, elas não vão abrindo, elas vão abrindo, né? Então você não está vendo, mas na hora que eu estou tocando, essa alteração aqui do tato está fazendo com que alguns canais iônicos sejam pressionados a ter uma abertura maior, ó. Então estou encostando ali, ó, ele abre um pouquinho, ó. E aí na hora que ele abre um pouquinho, o que vai acontecer, galera? O sódio, que tem mais quantidade do lado de fora, ele começa a pular para dentro da célula. Por esses canais iônicos que ficam abertos o tempo todo, mas que porque teve um contato tátil ali, ele modificou morfologicamente a membrana plasmática, e aí, como eu falei, ele tinha uma pequena abertura, mas na hora que tocou ele, abriu mais, ó, tocou, abriu mais. Então, aumentou o influxo de sódio. Sódio é uma carga positiva. E a gente está com o nosso neurônio até então, sem toque nenhum, em menos 70 milivolts, que é uma carga positiva. Então, vamos pensar. Se eu tenho um interior negativo, e aí começa a entrar carga positiva, então, ó, menos 70, entrou mais uma, menos 69, entrou mais uma, menos 68, entrou mais um sódio, menos 67. E aí vai ficando cada vez menos eletronegativo e tendenciando a eletropositividade. Esse primeiro toque, ele vai gerar uma pequena despolarização, que a gente chama, né, que sai aqui, ó, da onde ele está em potencial de repouso e começa a mudar o potencial, a positivar esse potencial. Então, ele vem aqui, ó, de menos 70 e vai mais ou menos aqui até menos 40 milivolts. Mais ou menos até aqui, ó, menos 40 milivolts. Esse 40 milivolts é o que a gente chama de potencial limiar. O que é um potencial limiar, galera? É aquele potencial que, se ele não for atingido, não ocorre a transmissão sináptica. Então, depende do nível de intensidade desse primeiro toque aqui. Se o toque tiver intensidade suficiente para gerar uma abertura maior dos canais de sódio permanentemente abertos, para que entre sódio suficientemente e chegue a menos 40, aí o impulso nervoso ele vai ser gerado. Se não chegar no potencial limiar, o impulso nervoso não é gerado. Certo? Beleza? Bom, e qual a importância? Qual é a importância desse potencial limiar de menos 40? A importância é que, além desses canais de sódio que a gente tem aqui, que são permanentemente abertos, a alteração elétrica da membrana faz com que outros canais dependentes de voltagem se abram também. E quem são esses canais? São os canais, vou puxar aqui, ó. Então, além dos canais de sódio que ficam abertos permanente, tá? Quando atinge o potencial limiar, começa a abrir os canais de sódio DV. Sódio DV, que significa canais de sódio dependente de voltagem, tá? Então, atingiu menos 40, além dos canais de sódio normais estarem abertos e tem um fluxo de sódio para dentro deles, a alteração faz com que novos canais de sódio dependentes de voltagem se abram. E aí, o que acontece, galera? Agora não está entrando só um pouquinho de sódio na célula, não. Está entrando um mundaréu de sódio dentro da célula. Então, ocorre o que a gente chama de despolarização. Então, na hora que abre os canais dependentes de voltagem aqui, ó, faz isso aqui, ó. E chega aqui, mais ou menos, em mais... Deixa eu sair da frente, né? E chega aqui, mais ou menos, em mais 35 milivolts, que é o que a gente chama de potencial de ação. Então, agora, aquele toque inicial se transformou num impulso nervoso. Só agora.
Agora que ele atingiu o potencial de ação. Esse processo todo aqui, ó, é o que a gente chama de despolarização. O que é a despolarização? É a inversão da polaridade do neurônio. Perceba que ele estava em menos 70 e agora ele está em mais 35. Certo? Na hora que chega aqui, ó, chega nesse momento, é a hora que os neurotransmissores começam a ser liberados na fenda sináptica. Certo? Para quê? Para que esses neurotransmissores se liguem aos receptores pós-sinápticos e façam com que essa alteração ocorra no próximo neurônio, para dar sequência na transmissão sináptica. Beleza? Mas vamos lá. Então, ó, relembrando. O primeiro toque aqui, ó, esse primeiro toque aqui, deixa eu puxar a cadeira, senão eu fico praticamente abaixado aqui, que é muito baixo esse quadro. Tá? Então, relembrando, ó, o primeiro toque que tirou o neurônio de potencial de repouso, ele aumentou o fluxo de sódio dos canais permanentemente abertos. Certo? Aí o sódio começou a entrar. Na hora que chegou em menos 40 milivolts, nesse momento aqui, ó, abriu os canais de sódio dependente de voltagem. E aí esses canais de sódio dependente de voltagem fizeram com que uma grande quantidade de sódio entrasse na célula e gerou o que a gente chama de potencial de ação, que é o momento que o impulso nervoso realmente foi gerado e começa a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Certo? Como o meu neurônio ele não vai ficar o tempo todo liberando o neurotransmissor, então ele tem que retornar ao potencial de repouso. E aí o que acontece? Chegou aqui em cima, ó, gerou o potencial de ação, esses canais dependentes de voltagem que abriram em menos 40 milivolts, quando chega em mais 35, eles fecham. Então aqui, ó, os canais de sódio dependentes de voltagem, eles se fecham. Certo? Para quê? Para evitar que mais carga positiva entre na célula, já que o potencial de ação já está aqui gerado. Então, o primeiro ponto para tentar retornar ao potencial de repouso é fechar o canal de sódio dependente de voltagem. Só que fechar o canal de sódio dependente de voltagem não soluciona todos os problemas, né? Se a gente lembrar que o nosso neurônio é uma célula e que ele tem muito sódio do lado de fora e ele tem muito potássio do lado de dentro, eu estou evitando já, fechando o canal de sódio dependente de voltagem, eu estou evitando que mais sódio entre. Então, estou evitando que entre mais carga positiva. Só que eu preciso tirar a carga positiva ainda. Então, qual que é o jeito mais fácil de eu abrir isso? De eu fazer isso? É eu abrindo canais de potássio que permitam a saída do potássio, que é carga positiva. E aí, quando eu começar a perder potássio, mais 35, perdi um potássio que é positivo, mais 34, perdi outro, mais 33. Aí eu vou descendo o meu potencial e vou retornando a eletronegatividade. Vou esticar um pouco aqui que eu vou precisar, tá, galera? E vou retornando na eletronegatividade. Então, na hora que chegou aqui, ó, em mais 35, que fechou o canal de sódio dependente de voltagem, automaticamente os canais de potássio dependente de voltagem se abrem. E aí o que acontece? Vai saindo carga positiva, vai saindo carga positiva, vai saindo carga positiva, vai saindo carga positiva, e na hora que chega mais ou menos aqui, ó, em menos 40, menos 35, esse canal de potássio dependente de voltagem, ele recebe a informação que é para ele fechar. Então, aqui, ó, os canais de potássio dependentes de voltagem, eles começam a fechar. E percebam que eu estou fazendo tracejado. Por quê? E aqui eu fiz contínuo, ó. Por quê? Porque os canais de sódio dependentes de voltagem é assim, ó. Abre, abre. Fecha, fecha. É rápido. São canais que a gente chama rápido. Canais rápidos.
O de potássio, ele é lento. Então, você fala, abre, ele abre. Aí você fala, fecha, ele vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Então, é igual assim, ó, você tem uma casa de shows, né? Vamos supor que você queira que uma parte, sei lá, uma casa de shows, não, vamos supor que pegou fogo num lugar, todo mundo quer sair de uma casa de shows. Qual que é a tendência? Todo mundo ir para a porta, não é? Se a porta abre e fecha rapidinho, quem saiu, saiu, quem não saiu não consegue mais. Mas se ela vai fechando devagarinho, o pessoal vai saindo, 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 até o último instante. Acaba até saindo mais gente do que se fechasse rapidamente. A mesma coisa acontece com o fenol de potássio. Na hora que ele chega aqui, ó, que ele começa a fechar, ele vai fechando lentamente, 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 e o que acontece? Acaba saindo mais potássio do que deveria. Então, ao invés de ele parar aqui em menos 70, ele perde um pouco mais de carga positiva e chega mais ou menos aqui, ó, em menos 90. Menos 90. Que é o que a gente chama de hiperpolarização. É tudo junto, tá, galera? Porque não ia caber ali. Hiperpolarização. Aqui também não vai caber. Hiperpolarização em menos 90 milivolts. Certo? Por que aconteceu isso? Porque na hora que o canal de potássio começou a fechar, ele fecha tão lentamente que acabou perdendo mais carga positiva do que deveria. Tá? E aí, depois que ele fecha completamente, o fato da gente ter toda aquela estrutura de canais iônicos permanentemente abertos, de bomba de sódio e potássio, vai fazendo com que ele vá reestabelecendo menos 70 milivolts de novo e entre novamente no potencial de recurso. Tá? Então, olha só. Quem lembrava disso? Primeira coisa, quem lembrava disso? Ou melhor, coloque sim para quem lembra e não para quem não lembra aí no chat. Vamos lá, galera. Só 4 responderam. Eu preciso saber para eu ver para onde eu vou com essa discussão agora. Lembrava um pouco, lembrava um pouco. Esse lembrava um pouco, na hora que eu fiz ali agora, deu para resgatar? Deu para resgatar ou precisa de mais? Precisa de mais, né? Resgatou, vai. Então tá bom, beleza. Então vamos lá. Eu vou pegar lá desde o início de novo. Pegar desde o início de novo e a gente vai rever tudo isso, tá? Vamos lá. Falei para vocês que a gente tem, os nossos neurônios são células funcionais capazes de transmitir informação. Para elas transmitirem informação, elas liberam moléculas químicas. Fazem isso através de alterações elétricas. A gente está focando aqui em sinapse neuroquímica, né? Sinapse de neurotransmissor, tá? Então, para ela transmitir informação, ela precisa liberar neurotransmissor. Para ela liberar neurotransmissor, ela precisa ter uma alteração no potencial de membrana, beleza? No potencial de membrana dela. Então, o potencial de membrana é o quê? A diferença elétrica que tem entre o meio externo e o meio interno. Né? Nesse caso, a gente viu que a diferença deixa um neurônio em menos 70 milivolts. A parte negativa mais está dentro e a parte positiva está fora. Mas essa diferença entre fora e dentro é de menos 70 milivolts. Certo? Esses neurônios, a gente tem basicamente 3 tipos. Neurônios sensoriais, sensitivos, captam informação. Esse primeiro aqui. Neurônios integradores, que vão se ligar com o neurônio sensorial e mandar a informação para o sistema nervoso central. Tá? E o neurônio motor, que é aquele que vai trazer a resposta motor. A gente ainda está falando só de perceber o ambiente. Nós não estamos falando de resposta motor ainda. A gente só está falando assim, ó. O cara encostou o dedinho e viu que ele encostou o dedinho. É isso que nós estamos mostrando aqui. Ele só viu que encostou o dedinho. Ele só percebeu que ele encostou o dedo ali no quadro. Tá? Esses neurônios sensitivos, sensoriais, eles necessariamente estão ligados a células receptoras. Necessariamente não, porque tem alguns que têm terminais livres, né, que não precisam estar ligados às células receptoras. Mas, assim, põe aí a grande maioria
estão ligados às células receptoras, células especializadas em captar a informação do ambiente. Como eu falei, essa informação do ambiente ela pode ser térmica, ela pode ser uma informação tátil, pode ser uma informação olfativa, pode ser uma informação visual, né? Então, vai depender do tipo de informação, vai ativar algum tipo de célula receptora. E essa célula receptora vai estar ligada em algum neurônio sensorial. Então, lá na papila gustativa, lá na nossa língua, tem as papilas gustativas, aquelas bolinhas que vocês já estudaram lá. Lá, a gente tem células receptoras para moléculas químicas, que vão captar essa informação e levar isso para neurônios sensoriais, que vão transformar esse acoplamento da molécula química com a célula receptora em sabor para o seu sistema nervoso central. É isso que vai acontecer. Né? A mesma coisa é o nosso tímpano. Né? O nosso tímpano, ele é um tipo de célula receptora que ele vai, uma membrana, né, que vai vibrar, e quando ela vibra, ela está ligada a um neurônio sensorial aqui, ó. E essa vibração vai transformar isso em impulso nervoso, e aí lá na cóclea e tudo mais, é mais complexo, né? Mas a ideia é essa. Né? Eu tenho a célula receptora que vai vibrar, vai alterar a membrana do meu neurônio sensorial, e isso vai ser transmitindo informação. E aí eu falei para vocês, ó, eu tenho termorreceptor, tenho nociceptor, tenho baroreceptor. Baroreceptor fica nas carótidas, por exemplo. Né? Carótidas são artérias que levam a sangue para o nosso encéfalo. E aí, quando altera a sua pressão arterial, são os baroreceptores que vão avisar todo o seu sistema de regulação de pressão para você voltar ao normal, né? Através de estruturas de respostas fisiológicas e comportamentais, tipo pegar um copo d'água e beber, por exemplo. Né? Mas, enfim, a gente tem células receptoras especializadas em estímulos sensoriais diferentes, tá? Cada uma com seu estímulo sensorial, e essas células receptoras estão ligadas a esses neurônios sensoriais. Alterou a célula receptora, alterou a permeabilidade de membrana do neurônio. Aí a gente viu que eu toquei no quadro aqui. Na hora que eu toquei, o meu neurônio estava menos 70 milivolts, só que essas células receptoras aqui, ó, elas alteraram a permeabilidade dos canais de sódio permanentemente abertos. Então, na hora que eu encostei o dedo ali, os canais tinham uma abertura pequena, tiveram uma abertura maior. Automaticamente começou a entrar sódio. O meu neurônio saiu de menos 70 e foi mais ou menos até menos 40. Quando chegou em menos 40 milivolts, isso serviu de estímulo para que outros canais de sódio, só que agora os que são dependentes de voltagem, por isso sódio DV, abrirem também. Então, chegou a menos 40, os canais de sódio dependentes de voltagem estavam todos fechadinhos. Na hora que chegou a menos 40 a membrana, eles, abriu. E aí começou a entrar mais sódio ainda. Aí esse sódio entrou, levou o meu neurônio à despolarização, chegando até o potencial de ação de mais 35 milivolts. Quando ele chega no potencial de ação de mais 35 milivolts, ele começa a liberar neurotransmissor na fenda sináptica, certo? Para falar assim, ó, o cara ali encostou o dedo no quadro, mas até agora está no primeiro neurônio ainda, a informação nem foi para o sistema nervoso central. Na hora que chegou em mais 35 milivolts, liberou o neurotransmissor. E automaticamente fecham os canais de sódio dependente de voltagem. Então, os canais de sódio dependente de voltagem, eles se abrem no potencial limiar e se fecham no potencial de ação. Tá? Quando atingir um potencial de ação, o meu neurônio ele precisa retornar ao potencial de repouso. A única forma que a gente tem para fazer isso, que é mais eficiente, é pegar o excesso de carga positiva que a gente tem dentro do neurônio e jogar fora dele. Quem que é a minha carga positiva em excesso no neurônio? Potássio. Então, fechou o canal de sódio dependente de voltagem, começa a abrir o canal de potássio dependente de voltagem. Esse canal de potássio dependente de voltagem, ele é lento, né? Falei para vocês, ele vai se abrir lentamente, vai começar a fazer com que a célula perca grande quantidade de potássio, e aí ela vai retornando para eletronegatividade. Mais ou menos aqui, ó, em menos 40 milivolts, próximo ao potencial limiar, que abriu os canais de sódio dependente de voltagem, chega a informação
para os canais de potássio dependente de voltagem fecharem. E aí eles começam a fechar. Só que eles são muito lentos. Então, eles permitem que saiam mais, quando o neurônio atinge mais ou menos menos 90 milivolts. E aí, através, depois que fechou completamente o canal de potássio dependente de voltagem, através da reorganização desses canais iônicos e da ajuda da bomba de sódio e potássio, esse neurônio volta a menos 70 milivolts. Tá? Uma pergunta, esperando o próximo estímulo, né? Enquanto ele está nesse processo aqui, galera, ele está no que a gente chama de período refratário. Então, se vier outro estímulo, ele não vai processar, até que esse estímulo seja processado completamente. Beleza? Certo? Isso é importante a gente saber também. Bom, uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado na hora de estudar. Esses valores aqui, galera, vocês vão ver que eles variam de livro para livro. Então, às vezes, o cara põe aqui, ó, menos 65, menos 35 mais 40, às vezes aqui é menos 110, tá? Por que isso? Porque os caras pegam referências de neurônios de lugares diferentes, que despolarizam e repolarizam em valores diferentes. Então, não tem problema essa questão de alteração. As alterações dos valores são mínimas. Isso está de acordo, como eu falei, com o tipo de neurônio. Se vocês olharem a aula que eu estou espelhando para vocês, que eu vou continuar espelhando para vocês, vocês vão ver que os valores são diferentes desses. Mas o processo, vocês precisam entender. Então, quando que abre o canal de sódio dependente de voltagem, quando que abre o canal de sódio dependente de voltagem no potencial de linear, quando que ele fecha no potencial de ação, quando que abre o potencial de, o dependente de voltagem de potássio no potencial de ação, quando ele começa a fechar no potencial linear, o que que a abertura de um, o que que o fechamento de outro causa, enfim, essa é a ideia, tá? Beleza? Bom, vamos entender agora um pouquinho da diferença. Por que eu falei que existem células receptoras diferentes e por que eu falei que tem tipos de neurônios diferentes também? Vamos entender uma coisa muito simples. Quando eu coloco o dedo aqui no quadro, eu estou tendo uma sensação tátil, beleza? Mas imagine se eu viesse assim, ó, com a ponta do dedo, com os dedos tudo aberto assim, ó, e viesse um soco com força ali. A ponto até de quebrar meu dedo, de repente. O que ia acontecer, galera? Eu, além de sentir a força, o tato, né, eu ia sentir a dor. Então, além de eu ativar mecanorreceptores, que são os receptores tátil, eu estaria ativando nocioceptores, que são os receptores para dor. O que mudou? O tipo de estímulo. O tipo de estímulo. Então, é a mesma coisa eu pensar no olfato, pensar na visão. O que muda? O tipo de estímulo. Por que eu falei do tato e da dor? Porque eles têm uma relação mais próxima, né? Eu encostar numa pessoa e eu dar um soco numa pessoa faz com que eu tenha alterações de intensidade diferente, né? Alterações, estímulos de intensidade diferentes vão gerar alterações em células receptoras diferentes, que vão trazer percepções diferentes para o sujeito. Então, quando eu coloco só o dedo numa pessoa violentamente, eu não tenho intensidade suficiente para os nossos receptores chegarem ao potencial de linear, e é por isso que você só sente o toque da pessoa. Mas quando eu dou um soco numa pessoa, eu dou um tapa aqui no quadro forte, eu vou sentir, além dos mecanorreceptores que vão se despolarizar com qualquer intensidade de toque, os nossos receptores também, que vão se despolarizar porque eu vou atingir o linear deles e vai gerar dor, e inclusive os nossos receptores, para repolarizar, que é a descida aqui, eles demoram mais que os táteis, por isso que a dor às vezes perdura um pouquinho mais de tempo. Ah, professor, interessante, né? É muito estranho quando, por exemplo, eu me machuco, né? E aquele lugar que eu me machuco, parece que todo mundo encosta ali naquele lugar. Já tiveram a sensação disso? Assim, ó, chutei a quina da cadeira com o dedinho do pé. Aí, na hora que eu entro no ônibus ou que eu vou no shopping, parece que todo mundo bate no dedinho do pé. Parece incrível, né? Parece que o cara mira e fala, não, é o dedinho do pé. Pá, e pisa no dedinho do pé, né? Então, os caras até descobrem que você está gritando. Mas não é isso, galera. Aqueles toques no seu dedinho do pé
eles sempre ocorreram. Só que o seu dedinho do pé não estava machucado, e agora ele está machucado. E aí o que acontece? Fisiologicamente, o seu organismo, para prevenir que você tenha uma injúria física maior do que essa que você já teve, ele diminui o potencial limiar. Ah, como assim, professor? Antes, para você sentir, quando o seu dedo estava normal, para você sentir a dor, você precisava ter uma intensidade suficiente para chegar no potencial limiar e gerar aquela dor nos nossos receptores. Mas agora o seu dedo está machucado. Então, aquela região que está machucada, o seu sistema nervoso, ele reduz o potencial limiar. Por exemplo, aqui assim, ó, para menos, sei lá, menos 60. E aí, o que acontece? Qualquer toquinho que você tiver, já vai abrir o canal de sódio dependente de voltagem e já vai gerar o potencial de ação para dor. Né? Então, isso explica. Né? A gente baixa o potencial de limiar, que a gente fica. Isso significa o quê? Que a gente fica mais sensível naquela área e, portanto, a gente percebe mais quando alguém toca nela. Né? Tá? Mas vamos lá. 2 neurôniozinhos aqui, mais uma vez. Corpo celular, núcleo, dendritos, axônio, botões sinápticos, nódulos de Ranvier, bainha de mielina e nódulos de Ranvier entre elas. Neurônio pré-sináptico. Corpo celular, dendritos, núcleo, axônio, botões sinápticos, bainha de mielina e nódulos de Ranvier. Neurônio pós-sináptico, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Ficou ruim, né, galera? Tá embaçado aqui, né? Ah, é muito giz, galera. Vamos lá. Se ficar muito ruim, vocês me dão um alerta. Eu vou de amarelinho que fica melhor. Vou de amarelinho que fica melhor. Certo? Vamos lá, então. Tá apagando aqui. Tava molhado, né? Tá apagando. Vamos lá. Mais uma vez. Aqui, sempre no neurônio sensorial, que é representado aqui pelo meu neurônio pré-sináptico, eu vou ter células receptoras especializadas, né, ligadas aos dendritos, certo? Sempre vou ter isso, ok? Ocorreu a sensibilização dessas células sensoriais, esse neurônio vai começar a entrar sódio nele, vai tirar ele do potencial de repouso, vai levar ele para o potencial de ação, daí ele vai perder potássio, aí vai hiperpolarizar e vai vir aqui. Beleza? Gráficozinho do biopotencial da bioeletrogênese. Na hora que chegou nesse momento aqui, ó, na hora que chegou no potencial de ação, eu falei para vocês que os botões sinápticos têm grande quantidade de neurotransmissor, elas ficam tudo dentro de umas vesículazinhas, né? Esperando o potencial de ação chegar aqui para essas vesículas cuspirem esse neurotransmissor para fora. Aí elas jogam o neurotransmissor na fenda sináptica. Opa, então peraí. Fenda sináptica, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Certo? Na hora que ela joga, na hora que o neurônio pré-sináptico libera o neurotransmissor na fenda sináptica, a gente tem que entender que esse neurônio pós-sináptico aqui, ele vai ter vários receptores, tá? Vários receptores ligados a canais iônicos, certo? E esses receptores são receptores para neurotransmissores específicos. Então, se eu estou liberando uma dopamina, eu tenho um receptor dopaminérgico. Se eu estou liberando uma serotonina, eu tenho um receptor serotoninérgico. Se eu estou liberando adrenalina,
eu tenho noradrenalina, eu tenho um receptor noradrenérgico. E assim sucessivamente. Então, a gente tem receptores ligados a canais iônicos, receptores específicos para cada neurotransmissor ligado a canal iônico. Esses canais iônicos é aqueles que eu falava para vocês que ficavam fechados, mas que na hora que chega o ligante, que é o neurotransmissor, na hora que o ligante chega e acopla, ele abre. Quer ver? Deixa eu achar. Não é possível que eu não tenha. Ah, eu tenho um própolis aqui, ó. Um própolis aqui, ó. Olha só. Canal iônico é meu punho fechado, tá? Receptor para neurotransmissor. Dopamina, ó. Dopamina na fenda sináptica e o outro aqui, assim, ó. Eu tô tentando achar uma posição boa para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, ó. Dopamina liberou na fenda sináptica. É assim que eu tenho que virar a mão, assim. Na fenda sináptica. Ela vem por eletroafinidade, se liga ao receptor dopaminérgico que está no canal iônico e na hora que ela se liga ao receptor dopaminérgico do canal iônico, o canal iônico abre. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a entrar sódio no neurônio pós-sináptico. E aí, esse neurônio pós-sináptico agora vai sofrer o mesmo processo de sair do repouso, despolarizar, hiperpolarizar e voltar ao repouso de novo. Então, na hora que esse neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica, eu vou ter vários receptores aqui, ó, ligados a canais iônicos que estão fechados. Na hora que liga ao receptor, o canal iônico abre, e aí o sódio começa a entrar. E aí dispara o mesmo processo. Só que ali a gente tinha células receptoras. Aqui a gente tem receptores para neurotransmissores ligados a canais iônicos. Na hora que o neurotransmissor se liga aqui, esse canal iônico se abre e aí gera despolarização. E é assim que ocorreu a sinapse. Só agora, olha só, 1h23 de aula. Só agora que eu finalizei a explicação de uma sinapse. Só agora.